O técnico Eduardo Cudê começou a definir o time que enfrenta o Bahia nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro e deverá sim levar um jovem jogador que vem treinando sistematicamente no CT Parque Gigante. João Dalla Corte, de 17 anos de idade, deve ser a grande novidade da lista de relacionados que embarca nesta terça-feira para Salvador. A gente fala também a respeito do futuro de Magrão, que deverá ser alterado, mesmo que o presidente Alessandro Barcelos consiga a sua reeleição no clube. O dia foi marcado por um evento, lançamento da candidatura de Roberto Melo à presidência do Internacional. O candidato fez críticas à atual gestão e contestou a falta de profissionalismo no departamento de futebol. Mas uma declaração chamou a atenção. Roberto Melo jogou toda a responsabilidade da permanência de Cudê para o presidente Alessandro Barcelos e disse: se Barcelos quiser, Melo concorda com a renovação amanhã. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 17 de outubro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta segunda-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento que houve pela parte da tarde no CT Parque Gigante. Eu pude acompanhar o aquecimento dessa atividade e foi um aquecimento até bem diferente. Em determinado momento, o Eduardo Cudê colocou 3 equipes e 3 goleiras. E algumas equipes tinham o objetivo de finalizar, enquanto outros times eram coringas nessa atividade, mas uma atividade bem movimentada, bem pegada no CT Parque Gigante, já para iniciar o treinamento para se preparar para a partida contra o Bahia, tá? Depois a atividade fechou e aí o Cudê começou a trabalhar de fato o time que vai para Salvador, tá? Eu não tenho ainda informação de qual vai ser o time titular. Eu sei que existem 2 dúvidas. Uma delas na lateral direita, entre Bustos e Hugo Malho. A outra na abertura do meio-campo, entre Gabriel e Rômulo. São as 2 dúvidas que Eduardo Cudê possui. O time está escalado: Kehler, Bustos ou Malho, Vitão Mercado e Dalbert na esquerda. Gabriel ou Rômulo, Bruno Henrique, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e Luiz Adriano é o time do Inter para encarar o Bahia nessa quarta-feira às 9h30 da noite, tá? Na tarde desta segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Magrão e o futuro desse profissional que hoje é o gerente esportivo do Internacional. O Magrão, ele deverá passar por mudança no seu futuro, independente se o presidente Alessandro Barcelos se reelege ou não. Por quê? Porque caso Barcelos seja reeleito, a tendência é que existam mudanças no organograma do departamento de futebol. O Inter, por exemplo, hoje não tem nenhum executivo, nem um coordenador técnico. O Magrão ele acumula um pouco essas funções. E a ideia, se Barcelos for reeleito, seria contratar um desses profissionais e realocar Magrão. Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui e conto detalhes também do ambiente do dia a dia do Magrão. É só clicar aqui para assistir e saber um pouco mais do que o Inter pode fazer com o Magrão, mesmo que Barcelos seja reeleito, tá? E a gente teve no ambiente político do clube um evento nessa segunda-feira, que foi o lançamento da candidatura de Roberto Melo à presidência do Internacional. E nesse evento, Roberto Melo esteve de seus correligionários, esteve junto de seus apoiadores e fez um longo discurso de 30 minutos. Nesse discurso, ele agradeceu 3 pessoas: Giovanni Luigi, ex-presidente do Internacional; Delcir Sonda, conselheiro e que estará como um cabo eleitoral de Roberto Melo ao longo de toda a campanha, e Fernando Carvalho, que é outro conselheiro, ex-presidente, obviamente, extremamente importante no contexto político do clube, que está apoiando também Roberto Melo. A principal crítica de Melo, que durante 30 minutos contou sua história, contou sua trajetória no Internacional, contou seus feitos e fez algumas críticas à atual gestão do clube. A principal delas toca no sentido exatamente do Inter não ter conseguido cumprir o profissionalismo prometido, a atual gestão não ter conseguido cumprir o profissionalismo prometido na campanha. E ele cita como exemplo: o Inter não tem executivo de futebol e o Inter não tem coordenador.
que era algo prometido pela gestão. E o Roberto Melo, então, sugere que vai ter essas posições caso ele seja eleito. E a gente sabe, D'Alessandro será diretor esportivo e Abel Braga, coordenador técnico, se Roberto Melo for eleito como presidente do Internacional. Mas a principal notícia dessa segunda-feira envolve Roberto Melo. Envolve uma declaração de Roberto Melo no evento, tá? Ele foi perguntado sobre Eduardo Cudê. Olhem o que Melo falou sobre Eduardo Cudê. Evidente que já conversei com meus pais, essa é uma decisão importante para o clube, mas que nesse momento não cabe a mim, eu não tenho legitimidade para fazer isso. Mas se o presidente me mandasse um documento para assinar hoje aqui para a permanência do Cudê, eu assinava na hora. Eu conheço o trabalho do Cudê, fui eu que o contratei, todo mundo sabe disso. Eu analisei o trabalho dele, eu pesquisei, eu trouxe ele para o Inter, sei do que ele é capaz. Vejo o nosso time hoje jogando já da maneira que ele gosta. Ele chegou agora no final do ano, ainda não conseguiu talvez trazer alguns jogadores que ele precise. Acho que o nosso time precisa de juventude, precisa da base, ele precisa disso. Nosso time é bom, é qualificado, mas quando precisa da reposição, nosso time cai demais. Falta juventude, falta base do nosso time. Então eu acho que ele vem fazendo um grande trabalho e não tem sentido nenhum não manter Eduardo Cudê para o ano que vem. Mas eu não tenho esse poder. Esse é um poder que cabe ao presidente. Ele pode, inclusive, renovar o contrato do Cudê sem consultar ninguém. Assim como ele pode renovar dos jogadores que estão lá. Agora, se por uma questão ética, uma questão de respeitar o processo eleitoral, ele quiser me ligar, com o maior prazer eu vou atender ele e vou dizer para ele exatamente o que eu estou te dizendo. Acho que 2024, o Internacional, para nós, começa com Eduardo Cudê. Essa fala de Melo coloca toda a responsabilidade a partir de agora em cima do presidente Alessandro Barcelos. O Melo praticamente pegou a bola e passou para o presidente Alessandro Barcelos, aguardando o próximo movimento do atual presidente do clube. Barcelos tem agora a aprovação pública de Melo para iniciar uma negociação de renovação contratual com Eduardo Cudê, algo que a gente não sabe se vai se iniciar a partir de agora. E não sabe também se haverá algum tipo de contato do presidente Barcelos com o Roberto Melo. Mas Melo foi taxativo, foi claro. 2024 começa com o Eduardo Cudê. E para que isso aconteça, o presidente Barcelos precisa renovar o contrato. E ele assinaria já amanhã uma fala de Barcelos que obviamente vai ter muitas repercussões. E como joga a bola para o presidente Barcelos, vai ter repercussão através do presidente. E a gente vai buscar isso ao longo dos próximos dias, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. A gente tem nessa terça-feira a seleção brasileira em campo contra o Uruguai. E a expectativa desse jogo, e aí vai mais uma notícia importante, está sobre Sérgio Rocher, se ele joga ou não. Ele é dúvida ainda para essa partida. Odd do Uruguai, 4, empate 3,40 e vitória do Brasil está pagando 1,96. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!